Estamos de volta aqui no BQ Celebridades com o nosso convidado, o Dr. Milton. Mais uma vez, obrigado, que está falando sobre o Setembro Amarelo, trazendo aí informações importantes para o pessoal em casa. Mas nós falamos muito sobre a questão da depressão, de tristeza, saúde mental. Existe uma estatística sobre esse universo, principalmente pela questão do suicídio, Dr. Milton? Sim, é uma estatística bastante significativa, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019 ocorreram 800 mil suicídios no mundo, sendo uma morte a cada 40 segundos, né? É bastante grande. Muito. Né? E a população principal responsável por essa estatística grande são os jovens, né? A maior parte do suicídio são entre pessoas entre 15 e 29 anos, sendo que nesse público entre 15 e 29 anos é a segunda maior causa de morte, ficando atrás somente de acidente automobilístico. Então, depois de acidente automobilístico, a segunda maior causa de morte entre jovens é por suicídio. Agora, existe uma estatística entre os gêneros masculino e o feminino, assim, quem mais estão nessa linha do suicídio mais à frente? Sim. É importante, é uma coisa interessante. As mulheres, elas costumam tentar mais e executar menos. Quando a gente vê as estatísticas de tentativas de suicídio, a gente vê que em torno de 70% das tentativas de suicídio são feitas pelas mulheres. Mas quando a gente vê os suicídios efetivados, os suicídios efetivados, 80% dos suicídios são em homens. Uau! Então a gente vê que a taxa de suicídio entre os homens é 9,4, se não me engano são dados de 2018, foram 9,4 suicídios por 100 mil habitantes em homens e 2,4 por 100 mil habitantes em mulheres. Então, sendo uma taxa aí várias vezes maior. Dr. Milton, nós estamos falando sobre a questão da estatística, né, que comete jovens, mulheres, homens, mas uma outra importante pergunta que nós gostaríamos de saber é quais são os principais fatores de risco para o suicídio? Então, as entidades de saúde mental já definem vários fatores de risco claros e específicos que contribuem para o suicídio, né? Uhum. Então, os fatores de risco que a gente pode citar o principal deles, já ter tentado suicídio antes. Então, ter tentado suicídio é o principal fator de risco para efetivamente cometer o suicídio. Para que de fato aconteça, né? Isso, é o principal fator de risco. E aí, outros fatores de risco que a gente pode citar ser do sexo masculino. Então, para quem tem ideação suicida, ser do sexo masculino é um fator de risco. Uau, importante essa informação. Isso. Então, os meninos em casa ficam ligados, né? Exato, porque o homem efetiva muito mais do que as mulheres. Uau. A gente até já falou sobre isso, a questão até da estatística, né? Exato. De que as mulheres intencionam, mas os homens não só intencionam e praticam, né? Efetivamente, de fato, né? Então, ser jovem, isso é interessante, porque a depressão no idoso, ela costuma ser aquela depressão mais anérgica, aquela coisa mais sem energia. E o jovem, ele costuma ter muita energia. Então, o jovem sem esperança, com humor deprimido, com menos-valia, né, se autodepreciando, ele comete mais suicídio porque ele tem energia. O idoso não. O idoso, ele costuma ficar mais largado na cama, sem energia, nem para cometer o suicídio. É por isso que o suicídio é mais comum em jovens. Então, ser jovem, ter depressão e ser jovem é um fator de risco para suicídio. Uau, importante. Ter história familiar de suicídio também é outro fator de risco. Então, as pessoas que têm história de suicídio na família, né? Existem famílias com 2, 3 casos de suicídio. Ter transtorno de identidade sexual é um fator de risco para suicídio também, né? Não possuir base familiar, a questão é uma base familiar organizada, ser divorciado, muitas vezes não ter filhos, não ter pais, viver sozinho, é um fator de risco para suicídio. A questão de estar desempregado, com dificuldade financeira, é um fator de risco para suicídio. Ser usuário de drogas, possuir diagnóstico de doença psiquiátrica, né, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, é fator de risco. E referir desesperança e ter muita impulsividade
também é considerado um fator de risco. São muitas informações, né? São muitas informações, mas eu acho que aqui que você trouxe foram bem importantes e trouxe muita luz aí para o pessoal que está em casa. Isso. Mas existem sinais que a gente pode servir de alerta para nós, assim, de ideias suicidas? Quais são esses sinais? Se existem, quais são? Então, se você tem algum familiar ou algum amigo que ele comece a se isolar, comece a dizer que a vida dele não vale mais a pena, você vê que ele não se cuida, não se valoriza mais, antes gostava de fazer atividade física, não faz, antes gostava de se arrumar, não se arruma, não tem mais prazer em coisas que antes gostava, então você deve acender a luz amarela, né? E aí pensar, será que essa pessoa não está com algum pensamento, alguma ideação suicida, algum sinal de que a vida dela não vale mais a pena? Então, muitas pessoas têm ideação suicida, mas acham que não tem, porque isso comigo nunca vai acontecer. Mas ideação suicida não é efetivamente pensar suicídio. Ideação suicida é simplesmente muitas vezes achar que a sua vida não vale a pena, ou que sua vida não está valendo a pena, pelo menos naquele momento. Muito bom, muito importante. Agora, para nós fecharmos esse bloco de hoje, desse nosso bate-papo, a nossa pergunta é como lidar, Dr. Milton, com um familiar que apresenta essas ideias suicidas ou que já tentou a prática, né? Já que a gente já disse que os homens, principalmente, né, eles vão muito mais no ato em si. Então, é muito importante demonstrar apoio. Muitas pessoas que cometem suicídio o fazem por não sentir apoio, não se sentir apoiado, não ter uma base familiar. Então, se você tem um familiar, se você tem um amigo com ideação suicida, mostre que ele não está sozinho, né? Mostre uma segurança, faça com que ele se sinta seguro e convença ele a buscar ajuda profissional, mas não só ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda de familiares. Então, isso é o principal acolhimento. O acolhimento é a principal coisa que você pode fazer para uma pessoa com ideação suicida. Boa. Ouvir, acolher, mostrar ajuda e segurança. Principalmente trazer o que você está dizendo, né? Esse alicerce de segurança de que a pessoa não está só. Exatamente. Então é isso, turma. Fica ligado aí que nós vamos voltar aí com os próximos programas com mais informações importantes sobre o Setembro Amarelo, não é isso, doutor Milton? Exatamente, não perca.